Meu genro organizou uma viagem em família para Arraial do Cabo, resort com tudo pago, e convidou todo mundo. Todo mundo, menos eu. Disse que só tinha dinheiro para ele, minha filha e os pais dele. Eu apenas sorri e desejei boa viagem. Quando eles chegaram no resort, eu estava na recepção esperando. O segurança se aproximou e, depois das palavras dele, ficaram de joelhos me pedindo perdão. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Ajeitei a mesa da sala com capricho. Coloquei a toalha bordada que a Célia, minha falecida esposa, tinha feito há 30 anos, branca com flores azuis nas pontas. Algumas manchas de vinho do Réveillon de 2007 ainda estavam lá, meio desbotadas, mas eu não ligava. Eram memórias. Usei os pratos bons, aqueles que ganhamos de casamento em 1986. Porcelana com fio dourado na borda. Só 3 peças lascadas depois de todo esse tempo. A luz da tarde entrava pela janela da frente, atravessando as cortinas de renda que penduramos em 1999, quando reformamos a sala. Tudo ficava meio alaranjado, acolhedor. Tinha feito a moqueca de peixe que a Mariana, minha filha, adorava desde pequena. Receita da avó dela, que a Célia aperfeiçoou antes do câncer levar ela embora. Peixe fresco que comprei de manhã na feira, tomate bem maduro, cheiro verde, dendê na medida certa. O cheiro tomava conta da casa inteira. Coloquei cartõezinhos com os nomes em cada lugar. Detalhes importavam. Sempre importaram. Eles chegaram 20 minutos atrasados. O Fábio, meu genro, entrou primeiro, empurrando a porta com aquela confiança de sempre. Mariana vinha atrás, já mexendo no celular. Os pais dele, Dona Miriam e seu Osvaldo, entraram depois. Ela de blusa de seda que devia custar mais que minha conta de luz do mês inteiro. Ele de blazer azul marinho com botões dourados reluzentes. Olharam para a minha sala como turista, olha para a casa de pobre, com aquela curiosidade meio desconfortável. Rogério. O aperto de mão do Fábio foi rápido, meio desdenhoso. Obrigado por receber a gente. Imagina. Senta aí, pessoal. A comida tá prontinha. Posicionei todo mundo com cuidado. Mariana à minha direita, Fábio do lado dela. Os pais dele na frente. A cabeceira continuava sendo minha, pelo menos isso. Trouxe a travessa com a moqueca fumegante. Usei aquela travessa de barro que a Célia comprava na feira de artesanato de Paraty. O vapor subia, o cheiro de dendê e coentro dominando a sala pequena. Que charmoso, Dona Miriam falou. Mas os olhos dela percorriam as paredes. O papel de parede meio desbotado, as fotos da Mariana em vários momentos da vida penduradas em molduras simples. Soube que a promoção saiu, Mariana. Você trabalhou muito para isso. Ela mal levantou os olhos do celular. Essas coisas acontecem quando a gente faz networking direito. As palavras doeram mais do que ela imaginava. Eu tinha ligado para 3 contatos antigos. Gente que conheci quando trabalhava na construtora. Passei 2 horas no telefone com um executivo da rede de supermercados que me devia um favor. Tudo para garantir que o currículo dela chegasse na mesa certa. Ela achava que foi mérito próprio dela. Networking. Nunca perguntou como as coisas tinham se alinhado tão perfeitamente. Fábio esticou o braço para pegar a garrafa de vinho que eu tinha trazido. Um Cabernet chileno de 2015 que escolhi especialmente para essa noite. R$ 65 que provavelmente eu não devia ter gastado. Ele examinou o rótulo, sobrancelhas levantadas, em algo que poderia ser aprovação. Agora sim. Finalmente um vinho que presta nessa casa. Serviu para Dona Miriam primeiro. Depois seu Osvaldo. Depois Mariana. A garrafa circulou a mesa num movimento calculado, pulando meu copo completamente. Fábio deixou a garrafa no outro canto da mesa, bem longe do meu alcance. Mariana viu isso acontecer. Não falou nada. O Fábio tem um paladar refinado mesmo, Dona Miriam disse, tomando um gole. A gente criou ele para apreciar qualidade. Seu Osvaldo se recostou na cadeira
estudando minha sala de jantar com expressão de quem está avaliando um imóvel para compra. Rogério, você já pensou em dar uma modernizada aqui? A gente acabou de reformar nossa cozinha. Mármore nas bancadas, eletrodomésticos de inox importados. Só a valorização do imóvel já vale o investimento. Essas cortinas são encantadoras. Dona Miriam interrompeu, tocando o tecido entre o polegar e o indicador como se estivesse testando a qualidade. Devem ter uns... Quantos anos? 20? Funcionam bem, respondi. Fábio mexeu na cadeira, o barulho das pernas raspando no piso de taco. Ele se reposicionou para criar mais distância entre nós, virando o corpo na direção dos pais dele, formando uma espécie de barreira. Mariana girou o corpo para acompanhar, ficando meio de costas para mim agora. Passei a piranha de batata. Fábio pegou a tigela sem me olhar. Então, grande novidade. A gente vai fazer uma viagem em família. Arraial do Cabo. Uma semana inteira. Eu, a Mari, minha mãe e meu pai. A gente sai dia 21 de março. Meu garfo parou no meio do caminho até a boca. Que legal. Que resort vocês escolheram? Pousada Estrela do Mar. 5 estrelas, praia privativa, tudo incluído. Ele estava animado agora, gesticulando com o copo de vinho. Meu vinho? A gente só conseguiu grana para 4 passagens. Eu, a Mari, minha mãe e meu pai. A matemática dessa frase ficou suspensa no ar. 4 passagens, 4 pessoas listadas. A exclusão era deliberada, calculada. Eu posso pagar minha parte, falei, mantendo a voz firme. Adoraria participar. O celular da Mariana deslizou pela mesa na direção de Dona Miriam. Fotos do resort carregando na tela. Mariana se virou ainda mais, inclinando para apontar as amenidades da pousada. Quando ela falou, não olhou para mim. A gente precisa de um tempo longe de você, pai. A sala encolheu. Dona Miriam e seu Osvaldo de repente acharam seus pratos fascinantes. Fábio entrou rapidamente, tom falsamente apologético. Não é nada pessoal, Rogério. É só que, sabe como é. Tempo de qualidade com a família mais próxima. Minha mão tinha estado alcançando a travessa de farofa. Vi ela congelar no ar, meio desconectada, como se pertencesse a outra pessoa. Devagar, abaixei ela para o colo. Claro, eu entendo. Me levantei. A cadeira arrastou para trás. Deixa eu buscar a sobremesa. Ninguém protestou. Fábio já estava enchendo os copos de vinho de novo. De todo mundo, menos o meu. Enquanto caminhava para a cozinha, ouvi Dona Miriam perguntando sobre pacotes de spa. Seu Osvaldo sugerindo passeios de escuna. A risada da Mariana, leve e fácil. Do jeito que costumava ser quando ela tinha 12 anos e eu levava ela para tomar sorvete depois da escola. Não peguei a sobremesa. Passei direto pela cozinha, pelo corredor, subi as escadas para o quarto. Atrás de mim a conversa continuou sem pausa, sem minha ausência sequer registrar. Fechei a porta e sentei na beirada da cama, ainda usando o mesmo paletó que tinha usado no casamento da Mariana, o mesmo que usei no jantar de comemoração da promoção dela mês passado, o mesmo paletó que a família do Fábio tinha acabado de zombar. Através do piso ouvi mais risadas, o tinir de taças, meu vinho, minha mesa, minha casa. A celebração deles. Algo mudou então, preciso e frio, como se engrenagens estivessem se encaixando dentro de uma fechadura. A casa ficou em silêncio por volta das 22 horas. Ouvi portas se fechando lá embaixo. Eles iam dormir nos quartos de hóspedes, claro. Vinho demais para dirigir com segurança para casa. Meu vinho. Fiquei sentado na beirada da cama, paletó finalmente removido, pendurado na cadeira. A mesma cadeira onde tinha separado minhas roupas aquela manhã, esperançoso de que esse jantar aproximaria a gente. O sono não viria. Já sabia disso. Tirei meus óculos de leitura, limpei eles com a barra da camisa, coloquei de volta. O quarto parecia o mesmo de 20 anos atrás. A caixa de joias da Célia ainda estava em cima da cômoda. Vazia agora. Tudo que tinha dentro foi vendido para pagar as últimas contas do hospital que o plano de saúde não cobriu. Mariana tinha 23 anos então, recém-formada, chorando no velório.
Segurei a mão dela durante o serviço inteiro. Quando foi que a mão dela soltou a minha? As memórias vieram em fragmentos fora de ordem, cada uma afiada. O casamento. 35 mil reais. A maior parte das minhas economias na época. Mariana no vestido, radiante. Fábio ao lado dela, parecendo vagamente desconfortável no smoking. Assinei o cheque pensando: isso é o que pais fazem. Isso é amor tornado tangível. O carro. 15 mil de entrada na BMW usada deles. A que passaram por mim no Natal passado sem parar, indo para a casa dos pais do Fábio para o almoço. A gente volta depois, pai. A gente te paga de volta. Isso foi 4 anos atrás. Parei de perguntar sobre o reembolso depois do primeiro ano. Os móveis do primeiro apartamento deles. O conserto emergencial do telhado que não tinham grana para pagar. A fatura do cartão de crédito, 8 mil reais, que Fábio explicou como problema temporário de fluxo de caixa. Toda vez eu tinha escrito o cheque. Toda vez Mariana me abraçava e dizia: você é o melhor pai do mundo. Me levantei, inquieto, e fui até meu escritório no fim do corredor. O notebook estava na mesa, protegido por senha, contendo uma vida que minha filha não sabia nada sobre. Abri ele, digitei o código, assisti a tela iluminar. 4 propriedades. A pousada em Búzios, comprada em 2008 quando o mercado despencou durante a crise financeira. Reformada, tornada lucrativa em 18 meses. O Hotel Boutique em Paraty, adquirido em 2012. 2 pousadas pequenas em Petrópolis, compradas em conjunto em 2019. Todas gerenciadas através da Duarte Investimentos Lida. Todas gerando renda estável. Todas completamente invisíveis para minha família. Valor total atual: 3.200.000 reais. Construí esse império silenciosamente, deliberadamente depois que a Célia morreu. Trabalhando turnos duplos na construtora onde era gerente de obras, economizando cada real extra. Aprendendo sobre investimento imobiliário através de cursos noturnos e seminários de fim de semana. A empresa estava registrada no meu nome do meio, Tomás, para manter separado, privado. Contei para Mariana que estava fazendo horas extras para me manter ocupado. Ela nunca pediu detalhes. Abri minha planilha. 70 mil reais. Essa era a estimativa conservadora do que tinha dado para eles ao longo de 12 anos. Sem contar o jantar de hoje, sem contar as ligações que fiz para garantir a promoção dela. 70 mil reais. E eles precisavam de um tempo longe de mim. Por volta das 3 da manhã, andei até o quarto de infância da Mariana. O quarto de hóspedes agora, despojado da maioria dos itens pessoais, mas algumas fotos permaneciam na parede. Mariana aos 8 anos, sorriso banguela, me abraçando na Disney. Mariana aos 16, segurando seu troféu de primeiro lugar no debate intercolegial. Meu braço em volta dos ombros dela. Mariana aos 21, formatura da faculdade. O sorriso dela genuíno e orgulhoso. Toquei a moldura. O vidro estava frio sob minhas pontas dos dedos. Quando foi que aquela menina desapareceu? O amanhecer veio devagar. Luz cinza se arrastando pelas janelas. Por volta das 7, ouvi vozes lá embaixo. Baixas. Conversacionais. Mariana e Fábio acordados cedo, conversando na cozinha. Me movi para o corredor. Descalço, ficando perto da parede. A casa velha tinha boa acústica se você soubesse onde ficar. No topo das escadas, as vozes deles subiam claramente. A gente só precisa abordar certo. A voz da Mariana, aquele tom cuidadoso que ela usava quando estava manipulando situações no trabalho. Fazer ele achar que foi ideia dele. Ele tá sentado em cima de capital que não precisa. Fábio, desdenhoso como sempre. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. Pressionei minhas costas contra a parede, ouvindo. Ele é teimoso quanto a isso, Mariana continuou. Mas se a gente apresentar como simplificar a vida dele, o velho não tem gosto caro mesmo. Provavelmente seria mais feliz num apartamento de um quarto. A risada da Mariana, pequena, cúmplice. Ele usou o mesmo paletó no jantar da minha promoção e no meu casamento. Olhei para trás, na direção do meu quarto,
onde aquele paletó estava pendurado na cadeira. O mesmo. Ela estava certa. Quando a gente conseguir vender a casa, Mariana disse, a voz ganhando confiança. A gente quita os cartões e talvez olhe aquele apartamento maior em Leblon. Seu pai nem vai perceber a diferença. Ele só vai ficar feliz em ajudar a família. O tom do Fábio torcia a frase em zombaria. Ajudar a família. A família que precisava de um tempo longe de mim. A família planejando me convencer a vender minha casa, a casa da Célia, para que pudessem aumentar a deles. Voltei para meu quarto com a mesma precisão cuidadosa que tinha usado para me aproximar das escadas. Fechei a porta silenciosamente. Sentei na minha mesa. Abri o notebook de novo. Minhas mãos não tremeram. Isso me surpreendeu. Elas deviam ter tremido. Em vez disso, digitaram: Pousada Estrela do Mar, Arraial do Cabo, à venda. A listagem carregou. Propriedade de frente para o mar de luxo, 50 quartos, marina privativa, clientela estabelecida. Preço pedido, R$ 1.800.000. As fotos mostravam praias pristinas, piscinas infinitas, casais bebendo caipirinhas ao pôr do sol. A mesma pousada onde minha filha planejava passar férias sem mim, financiada com o dinheiro do meu vinho, da minha hospitalidade jantar, do meu perdão infinito. Abri meu caderno de couro, aquele onde rastreava minhas aquisições hoteleiras, escrevia notas financeiras, planejava expansões. Numa página nova escrevi o número: R$ 1.800.000. Então escrevi: 21 de março. Então escrevi: Pousada Estrela do Mar. Minha caligrafia estava firme, precisa. Encarei aquelas palavras por um longo momento. Então chequei os detalhes da propriedade de novo. Dono se aposentando, motivado para vender. Fechamento possível em 60 dias. Contato: Mário Santos, Imóveis Costa Azul. Lá embaixo, Mariana e Fábio provavelmente estavam fazendo café agora, planejando o discurso deles para me fazer reduzir o tamanho da casa, simplificar, liberar dinheiro para a família. Olhei para a tela do meu notebook, para aquela pousada brilhando sob o sol do Caribe. E algo cristalizou no meu peito. Não raiva. Raiva era quente demais, caótica demais. Isso era mais frio, mais afiado. Isso era clareza. Puxei minha conta bancária empresarial, aquela que Mariana não sabia que existia. Ativos líquidos disponíveis depois de reservar capital operacional. R$ 2.100.000. Pousada Estrela do Mar, Arraial do Cabo. Falei em voz alta para meu quarto vazio. A venda por R$ 1.800.000. Escrevi de novo no meu caderno, sublinhando 2 vezes. O sol estava completamente levantado agora, luz se espalhando através daquelas cortinas velhas que Dona Miriam tinha zombado. Lá embaixo, minha filha estava planejando pegar minha casa. Em 10 dias ela estaria deitada numa praia que eu fui proibido de visitar, bebendo caipirinhas que eu fui considerado indigno de compartilhar. Sorri. Não foi um sorriso feliz. A tela do notebook ainda brilhava com a listagem da pousada Estrela do Mar, quando o amanhecer rompeu completamente. Tinha estado nessa mesa por horas, o café esfriando na caneca ao meu lado. Sono parecia irrelevante agora. Meu corpo funcionava com algo mais afiado que cafeína. Propósito, talvez. Ou a clareza que vem quando você finalmente para de fingir. Ouvi movimento lá embaixo por volta das 8. Os passos da Mariana. Ritmo familiar depois de 35 anos. Indo na direção da cozinha. Esperei 3 minutos, então segui. Ela estava no balcão preparando café, ainda de pijama, cabelo preso. Eu tinha separado o creme preferido dela mais cedo. Baunilha francesa. O caro. Pequenos detalhes. Ainda sabia todos eles. Bom dia, falei, pegando uma caneca. Oi. Ela não levantou os olhos do celular. Despejei devagar, medindo meu tom. O Fábio mencionou que vocês vão fazer uma viagem em breve. Algum lugar tropical? Arraial do Cabo. Pousada Estrela do Mar. A gente sai semana que vem. Parece maravilhoso. Quanto tempo? 1 semana. Do dia 21 ao dia 28 de março. Ela tomou um gole do café, rolando algo na tela. Não perguntou se eu tinha reconsiderado participar.
A exclusão era fato estabelecido. Não valia a pena revisitar. Bom, aproveita, falei. Você tem trabalhado duro. Valeu. Ela olhou para cima brevemente, quase surpresa com o sentimento. Depois voltou para o telefone. A voz do Fábio carregou de cima. Ele estava num telefonema. Algo sobre projeções trimestrais. Mariana terminou o café, enxaguou a caneca e foi de volta na direção do quarto de hóspedes. Escutei os passos dela desaparecerem. Então voltei para o escritório. Pousada Estrela do Mar. 21 a 28 de março. 7 noites. Puxei imagens de satélite. A propriedade ficava na parte norte de Arraial do Cabo, encaixada na enseada que dava nome a ela. 50 quartos dispostos em forma de ferradura ao redor de uma piscina central. Acesso por uma única estrada. Concorrente mais próximo marcado a 20 quilômetros ao sul. Operação Boutique. Propriedade independente. Recentemente listada devido a... Rolei pela descrição do corretor. Situação financeira urgente do dono. Vendedor motivado. Minhas palavras favoritas. Abri minha gaveta trancada e extraí os arquivos que precisaria. Documentação da empresa para Duarte Investimentos. 3 anos de declarações de imposto mostrando renda empresarial legítima. Extratos bancários provando ativos líquidos. Evidência de capacidade. Então peguei meu telefone. Rogério Duarte ligando para serviços da conta. O gerente bancário atendeu no segundo toque. Estava com esse banco há 20 anos. Movimentava dinheiro suficiente pelas mãos deles para garantir atenção imediata. Senhor Duarte, como posso ajudar? Preciso de acesso a R$ 1.900.000 em 48 horas. Combinação de contas líquidas e a linha de crédito contra as propriedades de Búzios e Paraty. Silêncio então. Esse é um prazo bem apertado, Rogério. Posso perguntar. Oportunidade de investimento. Tempo sensível. Você consegue fazer? Terei aprovação preliminar até o fim do expediente hoje. Bom, vou esperar sua ligação. Desliguei antes que ele pudesse fazer perguntas. Pela janela, o carro da Mariana saiu da entrada. O do Fábio seguiu. 30 segundos depois, a casa se acomodou no silêncio. Passei as próximas 4 horas pesquisando tudo sobre Pousada Estrela do Mar. Histórico de propriedade, padrões de receita, avaliações de hóspedes, principalmente positivas, algumas reclamações sobre decoração datada e Wi-Fi lento. Estrutura de pessoal, operação enxuta. Gerente geral chamada Amanda Nogueira dirigindo o dia a dia. Dono cada vez mais ausente. Taxa de ocupação atual, 62%. Bastante espaço para melhoria, mas a estrutura era sólida. A estrutura era perfeita. Por volta das 2 da tarde rascunhei minha abordagem. Liguei para o escritório do Roberto Silva, consegui a secretária, marquei uma consulta emergencial para as 4. Então dirigi para o centro. 20 minutos pelo trânsito do Rio, ensaiando minha explicação a cada sinal vermelho. Manter emoção de fora. Apresentar isso como negócio com motivação pessoal, não vingança. Aquisição estratégica. O escritório do Roberto ocupava o 14º andar de uma torre de vidro na Avenida Rio Branco. Ele me encontrou na sala de conferência, gravata afrouxada, óculos de leitura empoleirados na cabeça. Rogério, sua mensagem disse urgente. Espalhei documentos pela mesa polida dele. A listagem da Pousada Estrela do Mar, meus extratos financeiros, um cronograma manuscrito mostrando que eu precisava da propriedade até 20 de março. Ele estudou eles, expressão mudando de curiosidade para preocupação. Você quer comprar uma pousada no Rio de Janeiro em 72 horas? Sim. Posso perguntar por que o prazo impossível? Minha filha vai passar férias lá dia 21 de março. Ela não sabe que estou comprando a propriedade. Preciso ser dono antes dela chegar. Roberto removeu os óculos completamente. Os colocou com cuidado. Isso é... Rogério, entendo que há motivação pessoal aqui, mas adquirir propriedade comercial com 72 horas de due diligence é profissionalmente desaconselhável. A propriedade já está listada. O dono está motivado. Tenho o capital.
Qual é o risco legal real? Ele suspirou. O som de um advogado reconhecendo um cliente que não será dissuadido. Problemas no título da propriedade, ônus não divulgados, problemas estruturais. Você está comprando sem ver. Estou comprando estrategicamente. Ele bateu nos meus papéis. E isso? Você quer sua propriedade de Orlando num trust irrevogável? Comigo como único trustee e beneficiário. Ninguém pode forçar venda sem meu consentimento. Você entende que isso significa que a Mariana não pode herdar da forma padrão se algo acontecer com você? Entendo perfeitamente. Roberto me estudou através da mesa. O que quer que ele tenha visto lá, e eu sabia o que ele viu, a mesma clareza fria que sentia desde o amanhecer, fez ele acenar lentamente. Vou precisar trazer um advogado local. Alguém que conheça o território fluminense. Faça. Me cobre o que custar. Rogério. Ele se inclinou para a frente. O que ela fez? Encontrei os olhos dele. Ela precisava de um tempo longe de mim. Estou dando um para ela. Ele não pressionou mais. Homem esperto. Saí do escritório dele às 5:30, dirigi para casa pelo horário de rush. Liguei para Carlos Mendes do carro. Cartório Mendes. Carlos, é o Rogério Duarte. Preciso de documentos de trust preparados. Minha propriedade residencial transferida para um trust pessoal. Quão rápido você consegue rascunhar eles? Prazo padrão é 1 semana para revisão. Preciso deles em 3 dias. Silêncio se esticou. Isso é possível. Minha taxa expedita é... O que for, tudo bem. Mande a papelada hoje à noite. Terei por e-mail em 2 horas. De volta em casa, a casa parecia diferente. Andei pelos cômodos onde tinha vivido por 26 anos, vendo eles como Mariana e Fábio viam. Datados pequenos abaixo das aspirações deles. As cortinas que Dona Miriam tinha zombado. A sala de jantar onde servi moqueca enquanto eles serviam meu vinho para todo mundo menos eu. Essa ainda era minha casa. Eles nunca a pegariam. Meu telefone tocou às 7. O gerente bancário. Senhor Duarte, sua linha de crédito está aprovada. 1.900.000 disponíveis segunda de manhã. Perfeito. O propósito do empréstimo está listado como aquisição de propriedade comercial. Está correto? Sim. Muito bem. Teremos documentos prontos para assinatura. Fiz mais uma ligação naquela noite. Mário Santos, Imóveis Costa Azul. O corretor listando Pousada Estrela do Mar. Senhor Santos, meu nome é Rogério Duarte. Estou interessado na propriedade Pousada Estrela do Mar em Arraial do Cabo. O dono está aceitando ofertas? A voz dele iluminou imediatamente. Absolutamente. Quando você gostaria de agendar uma visita? Amanhã. Posso estar aí de tarde, isso é muito rápido. Você está vindo do Rio? Vou reservar hoje à noite. Essa é uma consulta séria, Sr. Santos. Tenho prova de fundos e posso fechar em 48 horas. Vou contatar o Sr. Martins imediatamente. Ele vai ficar muito satisfeito. Bom, ligo quando pousar. Desliguei e abri meu notebook para reservas de passagem. A tela mostrava voos para Cabo Frio, horários de partida, preços. Meu dedo pairou sobre o botão de compra para o voo da Gol 847, partindo às 9:30 de amanhã de manhã. Do outro lado da cidade, Mariana e Fábio provavelmente estavam jantando em algum lugar bacana, comemorando as férias que se aproximavam. Pousada Estrela do Mar, a semana privada deles, o tempo longe de mim. Cliquei em comprar. O e-mail de confirmação chegou instantaneamente. Cartão de embarque anexado. Partida 9:30 da manhã. Chegada 11:15, contando a mudança de fuso. Luz do dia suficiente sobrando para ver a propriedade. Conhecer o dono. Começar negociações. Encaminhei os detalhes do voo para Roberto Silva com uma mensagem simples. Vou precisar do contato daquele advogado local antes de pousar. A resposta dele voltou em minutos. Já arranjado. William Tavares espera você às 4 da tarde amanhã. Seu advogado terá documentos preliminares prontos. Rogério, tome cuidado. Fechei o notebook e olhei ao redor do meu escritório. Os arquivos dos hotéis, os documentos de trust que Carlos mandaria, a carta de prova de fundos do banco. Tudo em ordem. Tudo alinhado. Em 3 dias,
Minha família embarcaria num avião para o paraíso, empolgados com as férias exclusivas deles. O tempo longe do velho que os envergonhava com suas cortinas datadas e paletós gastos. Eles não faziam ideia do que estava esperando por eles. Permiti a mim mesmo um breve aceno. Não um sorriso, nada tão óbvio. E comecei a arrumar minha maleta para o voo de amanhã. O voo pousou no calor da tarde, aquele tipo que te bate como uma parede quando a porta da cabine abre. Aeroporto de Cabo Frio era menor do que esperava. Turistas por todo lado com camisas coloridas e chapéus de palha. Famílias arrastando malas para balcões de locadora de carro. Eu carregava apenas minha maleta. Isso não eram férias. O motorista de táxi conhecia a pousada Estrela do Mar sem precisar do endereço. Lugar bonito, ele disse, saindo do aeroporto. Você vai se hospedar lá? Reunião de negócios. Ele acenou, navegando pelas ruas estreitas de Arraial do Cabo, passando terminais de navio de cruzeiro e lojas duty-free, depois subindo para as colinas. A estrada serpenteava ao longo da costa, vislumbres ocasionais de água turquesa entre palmeiras e desenvolvimentos de resort. 15 minutos depois viramos numa entrada privada marcada por uma placa desbotada, Pousada Estrela do Mar. A propriedade era menor do que as fotos sugeriam. Uma ferradura de prédios de 2 andares pintados de amarelo pálido, dispostos ao redor de uma piscina central que precisava de novo revestimento. O lobby ficava na base da ferradura. Piso de cerâmica gasto, ventilador de teto clicando irregularmente. Móveis que tinham sido caros uma vez, mas mostravam a idade agora. Ossos bonitos sob a negligência. Um homem esperava no lobby. Fim dos 50 anos, ombros caídos de um jeito que falava de derrota antes mesmo de apertarmos as mãos. Senhor Duarte, Antônio Martins. O aperto dele foi fraco. O sorriso não alcançou os olhos. Obrigado por me receber em cima da hora. Quando alguém diz que pode fechar em 48 horas, eu arranjo tempo. Ele gesticulou para os jardins. Gostaria de um tour? Andamos pela propriedade devagar. Antônio apontou características. As cozinhas reformadas em cada quarto. A praia privada acessada por uma escadaria de pedra. O pequeno restaurante que servia café da manhã incluído na diária. A voz dele carregava o tom de um homem recitando fatos que tinha repetido vezes demais, esperando que soassem melhor com repetição. Construí esse lugar 20 anos atrás, ele disse quando alcançamos a piscina. Despejei tudo nele. Mercado mudou, resorts grandes se mudaram para cá. Entendo que negócio é timing. Ele olhou para mim com algo como gratidão. Você não vai derrubar, transformar em condomínios. Vou manter como hotel. Tenho planos para ele. Alívio lavou o rosto dele. Continuamos andando. Passamos quartos com vista para o mar. Quartos padrão voltados para o jardim. A pequena academia com equipamentos que não tinham sido atualizados nesta década. Tudo funcional, nada falhando. Só cansado. Uma mulher emergiu do prédio de escritórios. Tablet na mão, profissional apesar do calor. Início dos 40 anos. Cabelo escuro preso para trás. Movimentos eficientes. Senhor Martins. A família Oliveira fez check-out cedo. Estão solicitando reembolso parcial. Ela parou, me vendo. Amanda. Esse é Rogério Duarte. Potencial comprador. Amanda Nogueira, minha gerente geral. Ela estendeu a mão sem hesitação. Aperto firme, contato visual direto. Você vai manter o staff atual? Estou avaliando tudo. Qual é seu papel aqui? Gerente geral. Cuido das operações diárias, reservas, serviço aos hóspedes. Há quanto tempo? 8 anos. Acenei. 8 anos significava que ela conhecia cada sistema, cada reclamação de hóspede, cada relacionamento com fornecedor. Esse conhecimento tinha valor. Bom, vou precisar disso. Deixamos ela voltando para o escritório e continuamos para o espaço do Antônio. Um quarto apertado atrás da recepção, papelada empilhada em cada superfície, computador mostrando um sistema de reserva desatualizado. Ele gesticulou para uma cadeira. Sentei, maleta no colo. Sua listagem diz 1.800.000.
posso fechar em 48 horas a 1.720.000. Todo em dinheiro. Contingências mínimas. Os dedos do Antônio tamborilaram a mesa uma vez. Isso é aceitável. Quando podemos começar a papelada? Hoje. Agora. Abri minha maleta. Tirei a oferta que o escritório do Roberto tinha preparado. Antônio leu devagar, lábios se movendo levemente. Quando olhou para cima, algo tinha mudado na expressão dele. Esperança, talvez. Ou só exaustão terminando. Você está falando sério. Completamente. Deslizei minha carta do banco pela mesa dele. Prova de fundos. Habilidade de fechar imediatamente. Ele leu 2 vezes. Então colocou com a precisão cuidadosa de alguém manuseando algo precioso. Vou ligar para meu advogado. Podemos ter documentos preliminares até hoje à noite. Estarei no Marriott se precisar de mim. Vou assinar sexta de manhã. O aperto de mão dele foi mais firme dessa vez. Você está salvando minha vida, ele disse baixinho. Não respondi. Isso não era sobre salvar ninguém. Passei aquela noite com o contato do Roberto no Rio de Janeiro. Uma advogada de olhos afiados, chamada Sara Costa, que me guiou através de documentos de título, relatórios de inspeção e reservas existentes com a velocidade de alguém que tinha feito isso vezes demais. Ela sinalizou problemas menores. Licenças precisando renovação, contratos de fornecedores transferindo com a propriedade, acordos de emprego de staff. A propriedade é sólida. Ela concluiu perto da meia-noite. Financeiramente angustiada, mas estruturalmente firme. Se você está confortável com o prazo acelerado, não vejo razão para não proceder. Prepare documentos de fechamento. Quero assinar sexta de manhã. Ela acenou já fazendo anotações. Na quinta à tarde, sentamos no escritório do Antônio de novo. Ele, eu, Sara e o advogado do Antônio lidando com a revisão final. Números se alinharam. Documentos assinados. Transferi o depósito. R$172.000. 10% de entrada. A mão do Antônio tremeu levemente quando apertamos nisso. Você está salvando minha vida. Ele disse de novo, mais baixo. Não respondi. Isso não era sobre salvar ninguém. Sexta de manhã, o fechamento final levou 3 horas. Transferências bancárias, transferências de título, chaves trocadas, documentos de propriedade arquivados no cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro. Ao meio-dia, Pousada Estrela do Mar pertencia a Duarte Investimentos Litia. Sentei sozinho no que agora era meu escritório, revisando a papelada com o estranho distanciamento de alguém que tinha acabado de executar um plano que ainda parecia surreal. Então abri o sistema de reserva da Amanda, rolando pelas reservas de março. Lá, 21 a 28 de março. Partido Costa, 4 hóspedes, suíte deluxe com vista para o mar, depósito pré-pago, saldo devido no check-out. Tirei uma foto da tela com meu telefone. Então liguei para Amanda no meu escritório. Ela chegou em minutos. Cansaço profissional na expressão dela. Nova propriedade significava incerteza, e ela era esperta o suficiente para ser cautelosa. Amanda, obrigado por vir. Por favor, sente. Ela sentou, tablet pronto, preparada para fazer anotações ou defender a posição dela. Não tinha certeza qual. Estou mantendo você como gerente geral. Seu salário aumenta 15%. Efeito imediato. Os olhos dela se arregalaram levemente. Obrigada. Você vai ganhar. Tenho instruções específicas sobre operações. Tirei a lista manuscrita que tinha preparado. Essas reatribuições de quarto e ajustes de preço entram em vigor 21 de março. Ela escaneou a lista, franzindo a testa aprofundando. Essas são mudanças significativas. Alguns hóspedes já confirmaram reservas nas taxas atuais. A propriedade mudou. Os termos mudaram. Lei de Reserva do Rio de Janeiro permite modificações com 72 horas de aviso. Isso é tecnicamente correto, mas os hóspedes não vão ficar felizes. Há uma reserva em particular. 21 de março, Partido Costa. 4 hóspedes. Ela checou o tablet. Sim, suíte deluxe com vista para o mar,
Estadia de 1 semana. Mude. Quarto padrão. Sem vista para o mar. Aplique nova estrutura de preço. 40% de aumento em todos os serviços. Amanda olhou para cima devagar. Mas eles já confirmaram na taxa antiga. Nova propriedade, novos termos. Eles serão notificados segunda. Isso dá a eles 74 horas. Ela me estudou por um longo momento. Isso é pessoal. Isso é negócio. Você vai seguir essas instruções? Outra pausa. Então ela acenou. Sim, senhor. Quando eles chegarem e expressarem surpresa sobre as mudanças, você vai informá-los que eu sou o dono. Não antes. Entendido? Compreendido. Bom, estou voando de volta para o Rio amanhã. Você tem minhas informações de contato para qualquer coisa urgente. Caso contrário, confio no seu julgamento nas operações diárias. Ela se levantou, ainda segurando a lista, claramente processando o que isso significava. Posso perguntar sobre o Partido Costa? Quem eles são para você? Família, eu disse. Eles queriam um tempo longe de mim. Estou garantindo que recebam exatamente o que pediram. Compreensão nasceu na expressão dela, seguida por algo que poderia ser simpatia ou poderia ser respeito. Ela não fez mais perguntas. Farei as mudanças hoje. Obrigado, Amanda. Depois que ela saiu, sentei no escritório silencioso revisando arquivos de staff, contratos de fornecedores, procedimentos operacionais. Isso não era só teatro de vingança. Tinha comprado um negócio de verdade e pretendia administrá-lo apropriadamente. O hotel teria sucesso. Isso era importante. Não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Tinha construído algo do nada antes. Poderia fazer de novo. Aquela noite, fiquei na praia da pousada Estrela do Mar, pés na areia ainda quente do sol do dia. A enseada curvava ao meu redor em ambas as direções, privada e pristina. Ondas lambiam suavemente a costa. Em 2 dias, Mariana e Fábio ficariam nesse exato local, esperando as férias exclusivas no paraíso deles. Encontrariam algo bem diferente esperando. Deslizei a escritura de propriedade na minha maleta e a fechei com um clique silencioso. Amanhã voaria para casa. Manteria comportamento normal. Acenaria a Deus quando eles saíssem para o aeroporto no domingo. Desejaria a eles uma viagem maravilhosa. Representaria o papel do pai excluído aceitando o destino dele. Segunda de manhã, receberiam o e-mail da Amanda sobre a mudança de propriedade e atualizações de política. Quando entendessem o que tinha acontecido, estariam no meio do voo, incapazes de cancelar, e eu estaria em casa, sentado na minha casa datada com minhas cortinas velhas, esperando o telefonema que sabia que viria. O pôr do sol pintou a enseada em tons de laranja e dourado. Paraíso de fato. Virei e andei de volta na direção do hotel. Meu hotel. Para arrumar para o voo de amanhã. Voltei para o Rio antes do amanhecer. Minha mala escondida no fundo do armário antes do sol nascer. O voo de Cabo Frio tinha pousado logo depois da meia-noite. E peguei um táxi para casa pelas ruas vazias, ensaiando normalidade a cada quilômetro que passava. De manhã, não havia evidência de que tinha saído. Mariana apareceu na cozinha por volta das 9, já fazendo listas no celular. Modo férias tinha se instalado nela. Aquela empolgação distraída que lembrava de quando ela era mais nova, planejando viagens com a Célia. Diferente agora, porém. Dessa vez, eu não estava convidado. Pai, você viu minha bolsa de praia azul? Apareci do corredor com ela. Armário do corredor. Lavei depois do verão passado. Ela pegou sem me olhar nos olhos. Ah, valeu. Tinha feito café, separado o creme preferido dela. Pequenos gestos que não custavam nada. Significavam tudo uma vez. Agora mal registravam. O tempo tá perfeito, falei, puxando a previsão no meu tablet. 28 graus, sol a semana inteira. Legal. Ajudei ela a fazer mala durante a manhã, encontrando o maiô favorito dela, checando se o carregador de celular funcionaria nas tomadas do Rio, dobrando roupas do jeito que a Célia tinha me ensinado 40 anos atrás. Cada movimento era metódico, familiar, amargo. Coloquei o maiô na bagagem dela com o mesmo cuidado que usaria depois para desmantelar as expectativas dela. Fábio chegou ao meio-dia,
arrastando a bagagem compartilhada deles como se fosse dono do lugar. Ele inspecionou minha assistência com um sorrisinho. Fazendo o papel de carregador agora, Rogério? Continuei dobrando uma toalha de praia, só ajudando a Mariana. Ele se jogou na minha poltrona, aquela que Dona Miriam tinha julgado durante o jantar, e checou o celular. Viagem é cara. A gente já tá apertado com essa viagem. A abertura que eu tinha antecipado. Tirei 5 notas de R$ 100 da carteira, contei deliberadamente e segurei na direção da Mariana. Toma aqui. 500. Dinheiro de bolso. Ela pegou sem agradecer, enfiando na bolsa. Fábio assistiu à troca, então murmurou alto o suficiente para eu ouvir. Pelo menos o velho serve para alguma coisa. Sorri levemente. Não disse nada. Eles saíram por volta das 2 para resolver últimas coisas. Continuei minha performance, lavando louça do almoço, arrumando a sala, agindo como um homem resignado a um fim de semana silencioso sozinho. Pela janela, assisti o carro do Fábio desaparecer na rua. Então fui para o armário e puxei a bolsa de viagem que tinha arrumado aquela manhã. Mariana ligou por volta das 6 da casa de Dona Miriam e seu Osvaldo, onde estavam se reunindo antes da partida cedo de amanhã. Pai, a gente sai às 10 da manhã amanhã. Só queria avisar. Tenham uma viagem maravilhosa. Uma pausa. Quase culpada. A gente vai mandar fotos. Eu gostaria. Depois de desligar, peguei minha bolsa. Minha expressão endureceu. Às 7, a rua estava quieta. Carreguei minha bolsa para a esquina, 3 casas abaixo, onde tinha arranjado um táxi diferente para me buscar. Sem chance da Mariana ou Fábio passarem de carro, me vendo sair. Estava cobrindo rastros que eles nem sabiam que existiam. O voo da noite para Cabo Frio partiu às 8h15. Sentei na econômica, maleta no colo, repassando detalhes finais. Protocolos da Amanda. Escalas de staff. O momento preciso da revelação. Isso era teatro, e eu estava dirigindo cada cena. Pousamos às 11. O ar noturno úmido me atingiu quando desci as escadas para o asfalto. Aquele peso tropical fragrante de sal e vegetação. Um táxi me levou de volta para a pousada Estrela do Mar através da escuridão, passando lojas fechadas e cidades resort adormecidas. Meu hotel, minha propriedade, meu palco. Dormi 4 horas num pequeno apartamento de staff que Amanda tinha preparado. Então me levantei às 6. Enquanto eu tomava banho em Arraial do Cabo, Mariana provavelmente estava acordando no Rio, checando os detalhes do voo mais uma vez. Enquanto me vestia em calça social e camisa azul passada, Fábio provavelmente estava fazendo café na cozinha de Dona Miriam e seu Osvaldo, ansioso para começar as férias exclusivas deles. Enquanto eu revisava escalas de staff no meu escritório, eles estavam carregando bagagem no SUV do seu Osvaldo. 2 palcos. 2 performances prestes a colidir. Às 8, reuni o staff na pequena sala de conferência da pousada Estrela do Mar. Amanda sentou na frente, tablet pronto. Marcos, nosso coordenador de segurança, encostado na parede. 2 camareiras, a gerente do restaurante, a recepcionista. Todo mundo que interagiria com o Partido Costa. Distribuí fichas de instrução impressas, formatadas profissionalmente, sem deixar espaço para interpretação. O Partido Costa faz check-in às 3 da tarde. Falei. 4 pessoas. Eles estão atualmente designados para quartos 12 e 14. Amanda confirmou no tablet. Quartos padrão. Não a suíte deluxe com vista para o mar que reservaram originalmente. Correto. Fiz contato visual com cada membro do staff. Eles vão reclamar. Vocês vão explicar que a reatribuição de quarto foi necessária devido à transição de propriedade. Sejam profissionais e firmes. A camareira mais jovem levantou a mão. Há algum problema com esses hóspedes? Apenas sigam os protocolos exatamente como escritos. Depois da reunião se dispersar, Amanda ficou. Você realmente vai fazer isso? Cada palavra desses protocolos exatamente como escrito. Ela me estudou por um longo momento. E quando eles te virem? Chequei meu relógio. 11 da manhã, horário local. O Partido Costa estava embarcando no voo deles no Rio agora mesmo.
Seu Osvaldo provavelmente contando para passageiros próximos sobre o resort boutique exclusivo deles. Dona Miriam mostrando fotos no celular dela. Eles vão ver o dono dessa propriedade, falei. Nada mais, nada menos. Entendimento nasceu na expressão dela. Farei as mudanças hoje. Obrigado, Amanda. Passei as próximas horas inspecionando preparativos. Andei pelos quartos 12 e 14. Acomodações padrão com vistas de estacionamento. Testei a pressão da água. Funcional mais fraca. Nada como o chuveiro de chuva na suíte deluxe que esperavam. Chequei o ar-condicionado. Funcionava mais barulhento. Zunindo alto o suficiente para interferir no sono. Tudo estava adequado. Nada estava errado. Nada estava certo. Às 2, me troquei para traje executivo. Chequei meu reflexo no espelho do escritório. Composto. Profissional. O dono de um resort caribenho conduzindo operações normais. Nenhum vestígio do pai que eles tinham excluído, zombado, planejado manipular. Às 2h47 ouvi cascalho crocando na entrada. Através da janela pude ver um táxi parando na entrada circular. Portas se abrindo. Figuras familiares emergindo na luz da tarde. Mariana saiu primeiro protegendo os olhos. Fábio seguiu, já inspecionando a propriedade com avaliação proprietária. Seu Osvaldo e Dona Miriam emergiram do outro lado. Dona Miriam imediatamente fotografando a entrada. Eles não tinham ideia do que esperava dentro. Me afastei da janela. Me posicionei no corredor do escritório onde podia observar a recepção. Amanda se moveu para a estação dela. Marcos assumiu sua posição costumeira perto da entrada. Chequei meu relógio uma última vez. 3 horas. As portas da frente se abriram e minha família entrou no meu hotel. O ar-condicionado do lobby os recebeu com um suspiro gentil. Assisti do corredor enquanto eles absorviam o espaço. Menor do que esperavam, provavelmente. Mais bonito na simplicidade tropical. Ventiladores de teto girando preguiçosamente acima. Palmeiras em vasos flanqueando a recepção. Através das janelas distantes, a piscina cintilava turquesa contra o azul do oceano. Fábio se aproximou da recepção primeiro. Confiança assertiva em cada passo. Bateu o cartão de crédito na madeira polida. Costa. 4 pessoas. A gente tem a suíte deluxe com vista para o mar reservada. Amanda pegou o cartão com cortesia profissional. Começou a digitar. A tela dela mostrava as reatribuições que implementei. Ela pausou exatamente como ensaiamos. Sim, Sr. Costa. Tenho sua reserva. Houve um pequeno ajuste devido à transição de propriedade. Ajuste? Fábio interrompeu. A gente reservou há meses. Se puder só esperar na área do lobby, vou ter tudo pronto em breve. Ela gesticulou para a área de estar. Móveis de vime com almofadas tropicais, uma mesa de centro exibindo folhetos do resort. Fábio suspirou com paciência exagerada e se virou. Mariana se acomodou no sofá, puxando o celular. Seu Osvaldo e Dona Miriam ficaram de pé, fotografando a decoração. Dona Miriam tocando uma orquídea em vaso para ver se era real. Saí do corredor, tablet na mão, acompanhado por Marcos, que tinha sido instruído a seguir minha liderança. Andei com a autoridade medida de alguém revisando operações diárias, checando minha tela, aparentemente absorto em negócios do resort. Profissional. Sem pressa. No controle. Estava a 3 metros deles quando Mariana olhou para cima. O rosto dela passou por uma sequência rápida. Atenção casual. Reconhecimento. Confusão. A boca dela abriu levemente. Pai. A palavra ficou suspensa no ar. A cabeça do Fábio virou bruscamente. Seu Osvaldo e Dona Miriam congelaram no meio de uma foto. Olhei para cima como se só tivesse notado eles agora. Não mostrei surpresa nenhuma. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz da Mariana carregava genuína perplexidade. Fábio processou confusão para a raiva num instante. Ele riu. Um som áspero e incrédulo que ecoou no piso de cerâmica. Você tá falando sério? Você seguiu a gente? Trabalho aqui. Isso parou ele. A expressão dele passou por incompreensão. Depois se estabeleceu em desprezo. Você trabalha aqui? Que isso? Você arranjou um emprego no nosso resort para espionar a gente? Seu Osvaldo se moveu mais perto de Dona Miriam, sussurrando alto demais.
Isso é inapropriado. Completamente inapropriado. Isso é assédio, Fábio disse. Voz subindo, dando um passo agressivo para frente. Eu quero você fora daqui agora. Outros hóspedes no lobby viraram para assistir. Um casal no sofá oposto trocou olhares. Um senhor idoso lendo jornal o abaixou devagar. Não me movi. Estou conduzindo negócios. Seu negócio é arruinar nossas férias. Cai fora. Mariana se levantou, tentando se inserir entre nós. Fábio, talvez a gente deva. Não. Ele a cortou. Então virou para Amanda. Chama seu gerente. Chama segurança. Eu quero esse homem removido da propriedade. Amanda sinalizou Marcos, que se moveu suavemente para frente. Não ameaçador, apenas presente. Desescalada profissional da indústria hoteleira. Posicionando-se, criando espaço, radiando autoridade calma. Senhor, por favor abaixe a voz, Amanda disse. O senhor está perturbando outros hóspedes. O rosto do Fábio ficou vermelho. Eu tô perturbando? Ele é quem tá perseguindo a própria filha. Marcos se aproximou, voz quieta mas firme. Senhores, vamos manter as coisas calmas. Fábio se virou para ele. Fala para esse homem que ele precisa sair. A gente é hóspede pagante. Amanda se levantou, atraindo cada olho no lobby. Quando falou, a voz dela carregou clareza perfeita. Cada palavra distinta. Senhor Duarte é o dono da pousada Estrela do Mar. Desde 19 de março, os senhores são hóspedes dele. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os ventiladores de teto pareceram ficar quietos. Dono. A boca do Fábio trabalhou sem som. Mariana me olhou, coordenando do rosto dela. Você comprou esse hotel? Encontrei os olhos dela. Comprei. O celular da dona Miriam bateu no chão de cerâmica. Seu Osvaldo agarrou o braço da esposa, estabilizando os dois. Fábio recuperou primeiro, a agressão surgindo de volta. Isso é loucura. Você não pode. Isso é... Posso. Falei, cortando ele com a mesma calma que mantive por tudo isso. Eu fiz. Agora, a senhorita Nogueira vai terminar seu check-in. Seus quartos estão prontos. Kevin apertou os punhos ao lado do corpo. A respiração dele tinha acelerado, o rosto ainda vermelho. Isso é... A gente reservou de boa fé. Essas são nossas férias. Você não pode simplesmente... Sua reserva está mantida. Amanda interrompeu suavemente. Pousada Estrela do Mar honra todas as reservas existentes. Houve alguns ajustes devido à transição de propriedade, o que é prática padrão. Se quiser revisar, eu não quero revisar nada com ele aqui. A voz do Fábio tinha caído para algo perigoso. Isso é armação. Isso tudo é armação. Pela primeira vez permiti a mim mesmo um pequeno sorriso. Isso é um hotel. Você fez uma reserva. Está fazendo check-in. Tudo é inteiramente padrão. Mariana afundou de volta no sofá, ainda me encarando como se eu fosse alguém que ela nunca tinha conhecido. O que eu suponho que era verdade. Há quanto tempo você... Ela não conseguiu terminar a pergunta. Fechei a compra sexta-feira. Isso foi 2 dias atrás, seu Osvaldo disse fracamente. A gente reservou 3 meses atrás. Mudanças de propriedade acontecem, falei. A propriedade estava listada. Fiz uma oferta. Negócios. Fábio se virou para Amanda, me ignorando completamente. Tudo bem, a gente faz check-in e depois registra a reclamação no Procon, na Embratur, na defesa do consumidor. Isso é fraude. Fique à vontade para registrar as reclamações que desejar. Amanda respondeu. Seu número de confirmação está no sistema. Tudo está documentado. Devo continuar com o check-in. Ela deslizou o formulário de registro pela mesa. Fábio pegou a caneta e assinou com traços violentos. Mariana sentou imóvel, celular esquecido no colo. Dona Miriam tinha recuperado o telefone do chão, mas parecia incerta do que fazer com ele. Seu Osvaldo continuava olhando entre mim e Fábio, calculando algo. Amanda digitou eficientemente. Então pegou debaixo da mesa os cartões-chave. Colocou 2 no balcão. Os senhores estão nos quartos 12 e 14. Segundo andar. O carregador vai ajudar com as bagagens. Espera. Os olhos do Fábio se estreitaram. 12 e 14.
A gente reservou a suíte deluxe com vista para o mar. Devido à transição de propriedade e atualizações da pousada, algumas reatribuições foram necessárias. Os senhores foram notificados via e-mail 72 horas antes do check-in. A gente não recebeu e-mail nenhum. Amanda virou o monitor dela para mostrar a ele. Enviado segunda-feira às 9 da manhã para o e-mail cadastrado. costa.f@gmail.com. Fábio puxou o celular. Rolou violentamente pela caixa de entrada. O rosto dele mudou quando encontrou. Leu, a mandíbula apertando a cada linha. Isso diz que as tarifas aumentaram 40% em todos os serviços. Correto. Nova propriedade implementou preços atualizados. Novamente, foram notificados dentro da janela legal para modificação. Isso é... Ele me olhou, compreensão finalmente nascendo completo. Você fez isso deliberadamente. Não disse nada. Não precisava. Mariana se levantou devagar, se movendo para a mesa, pegando um dos cartões-chave com uma mão que visivelmente tremia. Ela ainda não tinha me olhado de novo. Não conseguia, talvez. Seus quartos são no segundo andar, Amanda repetiu. Café da manhã incluído. Servido das 6 às 10 da manhã no restaurante. Check-out é às 11 da manhã no dia 28. Alguma outra pergunta? Fábio abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não. Ele finalmente disse. Maravilhoso. Aproveitem a estadia na pousada Estrela do Mar. O carregador se aproximou com o carrinho de bagagem. Mariana o seguiu em direção às escadas como alguém em sonho. Dona Miriam segurou o braço do seu Osvaldo enquanto seguiam atrás. Fábio permaneceu na recepção um momento mais, me encarando com ódio não disfarçado. Você vai se arrepender disso, ele disse baixinho. Talvez, reconheci, mas não hoje. Ele agarrou o segundo cartão-chave e seguiu a família em direção às escadas. Assisti eles subirem. Os ombros da Mariana rígidos. A postura do Fábio radiando fúria. Seu Osvaldo e Dona Miriam sussurrando urgentemente entre si. Marcos se moveu para ficar ao meu lado. Isso foi exatamente como você planejou. Ele observou. Foi. O que acontece quando eles virem os quartos? Chequei meu relógio. Em aproximadamente 3 minutos vão descobrir que quartos padrão têm vista de estacionamento, pressão de água mais baixa e unidades de ar-condicionado mais velhas. Vão perceber que os preços do frigobar dobraram. Vão notar que as amenidades do banheiro são básicas em vez de premium. E então vão voltar aqui embaixo para reclamar. Endireitei meu tablet. E a senhorita Nogueira vai educadamente explicar que tudo atende aos padrões declarados de acomodação. E nenhum reembolso está disponível para reservas feitas sob propriedade anterior. Através das janelas do segundo andar, pude ver movimento no quarto 12. Uma porta se abrindo. Mariana entrando. Fábio atrás dela, parando abruptamente na entrada. Ouvi o som abafado de vozes elevadas. Amanda pegou meu olhar da recepção. Acenei uma vez. O show tinha apenas começado. O carregador nos deixou no corredor. Mariana deslizou o cartão-chave na fechadura do quarto 12. A luz verde piscando permissão. Ela empurrou a porta e entrou. Então parou. Assisti do feed da câmera de segurança no meu escritório. Amanda tinha posicionado o monitor onde eu podia observar sem ser óbvio. Mariana ficou imóvel na porta, absorvendo o quarto padrão com sua vista de estacionamento. Os móveis datados, o banheiro estreito visível pela porta entreaberta. Isso não era a suíte deluxe com vista para o mar mostrada nas fotos da reserva deles. Ela caminhou até a janela como alguém debaixo d'água. Movimentos lentos e oníricos. Puxou a cortina de lado, encarou o estacionamento, o cercado da lixeira, um galpão de manutenção com tinta descascando. Fábio passou por ela para dentro do quarto 14, o espaço designado dos pais dele. Já reclamando. Não conseguia ouvir as palavras pela câmera, mas os gestos dele eram claros o suficiente. Braços abertos apontando para a janela. Seu Osvaldo apareceu atrás dele, rosto afundando com compreensão. Dona Miriam afundou na cama, ainda agarrando a bolsa. Em 10 minutos o telefone da minha mesa tocou. A voz da Amanda, profissional.
Senhorita Costa na linha 2, sobre a atribuição de quarto dela. Escutei a ligação gravada depois. A voz da Mariana apertada, com raiva contida. A gente reservou uma suíte deluxe com vista para o mar. Esse é um quarto padrão com vista de estacionamento. A resposta da Amanda, exatamente como roteirizada. Lamento a confusão, senhorita Costa. Durante a transição de propriedade, tivemos que reatribuir várias reservas devido ao cronograma de reforma. Sua tarifa permanece a mesma. A gente pode fazer upgrade? Pagar a diferença? Receio que os quartos deluxe estejam completamente reservados até a data do check-out. Mariana desligou sem responder. Aquela noite, eles tentaram jantar no nosso restaurante. A única opção de refeição, a distância de caminhada. Tinha me posicionado numa mesa de canto com papelada espalhada na minha frente, revisando relatórios operacionais reais enquanto permanecia visível. Profissional. Intocável. O dono conduzindo negócios. Quando os cardápios deles chegaram, a expressão do Fábio mudou. Ele puxou o celular, rolando por capturas de tela que tinha salvado do nosso preço antigo. A mandíbula dele apertou. A garçonete se aproximou da convocação dele com paciência praticada. Esses preços não batem com o site de vocês. Nova gerência implementou preços atualizados ontem, senhor. Todas as plataformas foram atualizadas simultaneamente. Que momento conveniente. Isso é negócio, Fábio. Se as tarifas não lhe servem, tenho certeza que outras propriedades aceitariam sua reserva de bom grado. O rosto dele corou. O hotel mais próximo fica a 20 quilômetros. Voltei para minha papelada. Então suponho que nossas tarifas sejam competitivas. Ele ficou lá mais um momento, respirando pelo nariz antes de voltar para a mesa. O jantar simples deles, nada extravagante, só pratos principais e bebidas, custou R$ 380 antes da gorjeta. Assisti o rosto da dona Miriam quando a conta chegou. Ela parecia ter mordido algo azedo. A manhã seguinte trouxe novas complicações. Às 6 em ponto, manutenção começou o trabalho no sistema de água quente. Os canos passavam pelas paredes adjacentes aos quartos 12 e 14. O som era impressionante. Martelamento, batidas, água correndo por encanamento velho. Perfeitamente legal. Perfeitamente cronometrado. Conduzi minha caminhada de inspeção matinal da propriedade às 6h15, prancheta na mão, por acaso passando pelos quartos deles, justo quando seu Osvaldo emergiu de roupão, cabelo em ângulos, parecendo exausto. Bom dia. Desculpe o barulho. Reparos necessários. Deve terminar até às 7. Ele piscou para mim, cansado demais para formular resposta. Continuei minha inspeção, anotando itens na minha prancheta que não tinham nada a ver com ele. No terceiro dia, o padrão era inegável. Wi-Fi ficou instável. Funcional no lobby e restaurante, misteriosamente caindo em seus quartos específicos. Nosso técnico deu de ombros apologeticamente. Infraestrutura de ilha. Às vezes sinais não alcançam certas áreas. Pedidos de serviço de quarto foram atrasados. Não excessivamente nada acionável, mas 60 a 90 minutos, em vez dos prometidos 30 a 45. Backup de cozinha durante horários de pico. Acontece às vezes. Horários da piscina foram ajustados para limpeza. O anúncio foi para todos os hóspedes. Manutenção de rotina das 2 às 4 da tarde diariamente. Horário nobre da tarde. Seu Osvaldo e Dona Miriam tinham planejado passar aquelas horas à beira da piscina. Cada incidente sozinho era menor. Juntos eram sufocantes. Fábio documentou tudo. Vi ele pela janela fotografando a vista de estacionamento dele, cronometrando o pedido de serviço de quarto com o cronômetro do celular, gravando a desconexão do Wi-Fi. Ele estava construindo um caso, coletando evidência. Para que exatamente não tinha certeza, mas não me preocupava. Tudo que tinha implementado caía dentro de operações hoteleiras aceitáveis. Manutenção acontecia. Wi-Fi tinha quedas. Cozinhas experimentavam atrasos. Não havia violação de nenhum padrão ou lei. Só inconveniência consistente. No dia 24 de março, Fábio me confrontou perto da recepção.
Notebook aberto mostrando documentação. O Wi-Fi nos nossos quartos não funciona. Dei uma olhada na tela dele. Amanda mencionou problemas de conectividade. Contatamos o provedor de serviço. Quando vai ser consertado? Chequei meu relógio. Indicaram 24 a 48 horas para disponibilidade de técnico. O centro de negócios e lobby tem conexões estáveis se precisar de acesso à internet. Isso é ridículo. Isso é infraestrutura de ilha. Não controlo o cronograma do provedor de telecomunicações. Ele bateu o notebook fechado. Saiu pisando duro. Na noite de 24 de março, a família estava se fragmentando. Observei da janela do meu escritório enquanto Mariana sentava sozinha à beira da piscina, durante as breves horas que permanecia aberta. Fábio andava de um lado para o outro perto, celular pressionado na orelha, provavelmente pesquisando alternativas, não encontrando nenhuma na faixa de preço deles. Seu Osvaldo e Dona Miriam se amontoaram sob um guarda-sol, sussurrando com urgência apertada, ocasionalmente olhando para Mariana com expressões que não eram simpáticas. Estavam se culpando mutuamente, atribuindo falta. A pressão estava funcionando exatamente como projetado. Aquela noite, vi luzes queimando tarde no quarto 14. Seu Osvaldo e Dona Miriam acordados, provavelmente discutindo suas opções, não encontrando nenhuma aceitável. No quarto 12, a silhueta da Mariana passou pela janela repetidamente, andando de um lado para o outro, incapaz de se acalmar. A luz do Fábio permaneceu acesa passada a meia-noite. Pelas paredes finas, o staff de manutenção reportou ouvir cliques de teclado. Rápidos. Digitação agressiva. Fiz uma nota no meu tablet. Monitoramento necessário. Então voltei para negócio operacional real. Contratos de fornecedores que precisavam revisão. Um problema de pessoal que Amanda tinha sinalizado. Projeções trimestrais para minhas outras propriedades. Pousada Estrela do Mar. Era um hotel de verdade. Estava administrando apropriadamente, melhorando sistemas, lidando com necessidades de manutenção genuínas que a família Costa por acaso estava experimentando. As dores de crescimento transicionais da nova propriedade era simplesmente timing infeliz, ou timing perfeito, dependendo da perspectiva. Na manhã seguinte, Amanda ligou meu celular às 8. Senhor, você deveria saber que a família postou várias avaliações negativas durante a noite. Não fiquei surpreso. Quão ruins? Uma estrela em 3 plataformas. Linguagem é agressiva. Acusações de discriminação e assédio. Alguma alegação é factualmente precisa? Não. Tudo o que fizemos estava dentro da política e lei. Esboce respostas profissionais. Reconheça insatisfação. Referencie transição de propriedade. Ofereça compromisso geral com melhoria de serviço. Não engaje com acusações específicas. Já comecei. Mandarei para sua aprovação. Puxei as avaliações no meu notebook. A de seu Osvaldo e Dona Miriam era venenosa. Dono se envolve em assédio direcionado. Após descobrir conexão pessoal, sistematicamente degradou nossa experiência. Práticas comerciais antiéticas, tratamento discriminatório. Evitem a todo custo. A do Fábio usava linguagem com som legal. Violação de contrato sobre atribuições de quarto. Aumentos de preço não autorizados. Dono tem claro conflito de interesse. Violações de direitos do consumidor. Estaremos buscando recurso legal. Li 2 vezes. Analítico em vez de emocional. Eles estavam furiosos. Desesperados, agarrando armas que não tinham. Minhas respostas, esboçadas cuidadosamente e revisadas pela Amanda, foram ao ar ao meio-dia. Lamentamos a insatisfação deste hóspede. Transições de propriedade ocasionalmente requerem ajustes operacionais, enquanto trabalhamos para melhorar padrões de serviço. Apreciamos todo o feedback e permanecemos comprometidos em fornecer hospitalidade de qualidade. Profissional. Inatacável. Intocável. No quarto 14, imaginei Fábio atualizando os sites de avaliação, vendo minha resposta, percebendo que não dava nada para atacar. 3 dias até o check-out. 3 dias até enfrentarem a conta, calculada nas novas tarifas,
incluindo todas as refeições e serviços, taxas de resort, incidentais, 3 dias até retornarem ao Rio e descobrirem o que tinha feito com a casa. Sorri brevemente sozinho no meu escritório. Então voltei para o trabalho. A resposta do Fábio apareceu online às 7 da manhã seguinte. Detalhada. Metódica. Citando estatutos específicos que tinha pesquisado sobre proteção ao consumidor no Rio de Janeiro. Tinha passado horas nisso. Podia dizer pelos timestamps precisos, as citações legais, o profissionalismo desesperado de alguém agarrando por alavancagem. Era impressionante. Era também inútil. Às 9 da manhã, ele estava sentado num escritório de advocacia local. Soube disso depois da Amanda, que ouviu da nossa garçonete do restaurante, que ouvira Fábio marcar a consulta por telefone. Ilha pequena. Resort pequeno. Informação viajava. A consulta custou R$ 350. Soube porque ele reclamou alto sobre isso para Mariana no corredor depois, voz carregando pela porta aberta deles. O advogado não achou nada acionável. Mudanças de preço foram legalmente implementadas com aviso prévio. Reatribuições de quarto durante transições de propriedade estavam dentro dos direitos do hotel. Manutenção era rotina. Falhas de Wi-Fi eram problemas de infraestrutura, não negação intencional de serviço. Ele disse que a gente pode sair avaliações negativas ou achar acomodação alternativa. Fábio contou para Mariana, voz apertada com fúria mal contida. Isso é tudo. Essa é nossa opção legal. R$ 350 para me dizerem que a gente tá ferrado. A resposta da Mariana foi quieta demais para ouvir, mas o acompanhamento do Fábio não foi. R$ 350 para me dizerem que a gente tá ferrado. 1 hora depois, meu telefone tocou. Nome da Mariana na tela. Não atendi. Ela deixou mensagem de voz, quebrada, soluçando, mal coerente. Algo sobre R$ 1.800 por mês. Algo sobre dívida. Algo sobre Fábio culpando ela por não me controlar. Escutei uma vez. Então deletei. Isso era exatamente o que precisava acontecer. Eles precisavam sentar com o que tinham feito. Entender o peso completo das escolhas deles. As lágrimas da Mariana não eram arrependimento ainda. Eram autopiedade. Ela estava chorando por causa de consequências, não porque genuinamente entendia as falhas dela. Aquela noite, sozinho na minha casa com suas cortinas datadas e móveis gastos, andei pelos cômodos que tinham criado Mariana da infância até a idade adulta. O quarto dela ainda tinha o assento na janela onde lia por horas. A cozinha ainda tinha o banquinho que construí para ela poder ajudar a Célia a cozinhar. Essa casa estava cheia de memórias de uma filha que amei incondicionalmente. Aquela filha tinha desaparecido em algum lugar ao longo do caminho. Talvez ela pudesse voltar. Talvez não. Mas tinha feito o que precisava fazer. Mostrado a ela que respeito importa. Que pessoas não são recursos. Que pais, mesmo aqueles com casas modestas e paletós velhos, têm dignidade que não deveria ser casualmente pisoteada. Se ela aprenderia com isso, era com ela agora. Tinha ensinado a lição. O resto era dela para descobrir. 2 dias passaram antes dela bater na minha porta. Abri para encontrar Mariana diminuída, sem maquiagem, roupas simples, exausta além das palavras. Pai, a gente pode conversar? Me afastei. Ela sentou na beirada do sofá, mãos dobradas. Eu fui uma filha terrível. Você sempre esteve lá, e eu te tratei como se você fosse invisível. Me desculpa muito. Mantive minha expressão neutra. Não fiz isso por vingança. Fiz para te mostrar como é respeito. Ela acenou, lágrimas caindo. Não a confortei. Ela precisava sentar com isso. Ela retornou no dia 2 de setembro. Mas calma. Eu e o Fábio estamos nos divorciando. Ele me culpou por não te controlar. Ela mostrou papéis de divórcio, consultas com orientador financeiro, formulários de emprego. Estou assumindo responsabilidade. Escrevi 2 opções num papel. 1. Você e Fábio pagam o que devem. Então acabou entre nós. 2. Você fica sozinha, paga aluguel, reconstrói independentemente.
Talvez a gente conserte as coisas. Ela apontou para a opção 2 sem hesitação. Sem dinheiro meu, sem atalhos, tenho certeza. Dia 5 de setembro, ela trouxe sanduíches baratos. Comemos no terraço, mostrei minha carteira de hotéis, 4 propriedades, milhões em ativos. Isso sempre foi você? A voz dela quebrou. Não queria que dinheiro te mudasse, mas mudei de qualquer jeito. Me tornei alguém que te via como recurso, não como pai. Sentamos enquanto a noite chegava. Ainda não perdão. Isso requeria tempo. Mas não era mais guerra também. Mesma hora semana que vem? Ela perguntou. Mesma hora. Depois que ela saiu, fiquei no terraço pensando no que tinha construído. Não a existência modesta que assumiram, mas a vida bem-sucedida que tinha vivido o tempo todo. Eles nunca tinham se incomodado em ver. Agora Mariana estava começando a... Tinha estabelecido limites. Exigido respeito. Mostrado que consequências não eram crueldade. Eram clareza. Isso nunca foi sobre destruir ela. Era sobre restaurar minha própria dignidade. Ensinando que pessoas merecem consideração básica. Que respeito não é automático, especialmente não de família. Mariana estava trabalhando pela dela. Se ela a ganharia, permanecia por ser visto. Mas ela estava tentando. E eu estava disposto a deixar ela tentar. Isso era o suficiente por agora. Mariana bateu de novo na semana seguinte. E na semana depois. Cada visita, ela estava mais centrada. Mostrei a ela os números da pousada Estrela do Mar. Amanda tinha aumentado a ocupação para 78%. As avaliações negativas do Fábio tinham, na verdade, aumentado reservas. Pessoas apreciavam transparência sobre períodos de transição. Você transformou as reclamações deles em marketing, Mariana disse, algo como admiração na voz. Transformei honestidade em negócio. Ela estudou as planilhas, os relatórios operacionais, a estrutura da Duarte Investimentos, absorvendo uma vida que não sabia que existia. Por que você nunca me contou? Sentei de volta considerando a pergunta. Quando sua mãe morreu, você tinha 23 anos. Estava apenas começando. Não queria que soubesse sobre o dinheiro porque tinha medo de como mudaria você. Mudou de qualquer jeito. Mas não por causa do dinheiro. Por causa de escolhas. E escolhas podem ser desfeitas. Ela limpou os olhos com as costas da mão. O Fábio ligou ontem. Quer conversar sobre reconciliação. O que você disse? Que preciso me reconstruir primeiro. Que virei alguém que nem reconheço. E até entender quem sou de verdade, não posso ser esposa de ninguém. Acenei devagar. Essa é uma resposta madura. A voz dela ficou pequena. Ele disse que sou egoísta. Que estou escolhendo meu pai em vez do meu marido. Você está se escolhendo. Isso é diferente. Continuamos nos encontrando. Toda quinta à tarde, Mariana aparecia com café da padaria barata da esquina. Nada chique. Pão francês com manteiga. Café preto simples. Ela me contava sobre a busca por emprego, as entrevistas, o apartamento pequeno de um quarto que tinha alugado em Copacabana. R$ 800 por mês. Minúsculo, mas dela. Não ofereci dinheiro. Não paguei aluguel dela. Não facilitei o caminho. Ela precisava fazer isso sozinha. Em outubro, ela conseguiu um emprego. Analista júnior numa empresa de marketing. Salário modesto. Rebaixamento do cargo que tinha antes. É metade do que ganhava, ela disse. Mas é honesto. Não precisei de nenhum favor. Só meu currículo. Estou orgulhoso de você. As palavras saíram mais fáceis do que esperava. Ela chorou. Mas eram lágrimas diferentes agora, mais limpas. Dona Miriam ligou em novembro. Pedi que a voz dela fosse cuidadosa, medida. Rogério. Queria me desculpar pela condição que deixamos sua cozinha. Fábio estava chateado. Percebi. Dona Miriam e eu não fazíamos ideia da situação da casa. Se soubéssemos, teríamos... Teriam o quê? Não feito as férias que se gabaram para os vizinhos? Silêncio. Então baixinho. Os Henderson perguntaram como foi o resort exclusivo. Eles viram as avaliações online. Alguém postou fotos. Estou mortificada, imagino que esteja. Fábio e Jennifer estão ficando conosco temporariamente, só até descobrirem as coisas. Que generosidade.
Mal conseguimos pagar. A consulta com advogado, despesas com refeição, mudar nossos voos. Estamos sem reservas também. Não disse nada. O que havia para dizer? Tinham se alinhado com os planos de Fábio e Mariana. Participado da minha exclusão. Aproveitado a ideia de férias das quais fui considerado indigno de participar. Agora estavam experimentando as consequências. Rogério? A voz dela tremeu. Seu Osvaldo quer saber se há alguma forma... Não. Você não sabe o que ia perguntar. Vocês fizeram escolhas. Essas são as consequências. Desculpa. Ela desligou sem despedida. 3 horas depois, seu Osvaldo ligou. Mais direto. Menos apologético. Robert, os números da casa. Quanto de capital você tem lá preso? A casa está num trust irrevogável. Comigo como único trustee e beneficiário. Isso é legal? Completamente. Meu advogado arquivou toda a papelada apropriada. Mas se algo acontecer com você, então o trust dita os termos. Não Jennifer, não Fábio, não você. Respiração pesada. Isso parece vingativo. Isso parece proteção. Ouvi vocês naquela manhã, na cozinha, planejando me convencer a simplificar, liberar capital para a família. Silêncio se esticou. Você estava ouvindo? Minha casa, minha escada, boa acústica. Rogério, nós só estávamos planejando pegar minha casa, a casa da Célia, para pagar dívidas de cartão de crédito. Sim, ouvi. Não era assim. Era exatamente assim. E não vai acontecer. Ele desligou, mais abruptamente que a esposa. Mariana apareceu naquela quinta como sempre. Trouxe café, pão com manteiga. Sentou no sofá familiar. Dona Miriam ligou para você? Ligou. Seu Osvaldo também. Eles me ligaram primeiro. Queriam que eu intermediasse. Tentasse consertar as coisas. E você disse? Que preciso consertar a mim mesma antes de poder consertar qualquer outra coisa. Que o que você fez, mereceu. E se eles não conseguem ver isso, o problema é deles, não seu. Olhei para minha filha. Realmente olhei. Pela primeira vez em meses, reconheci algo da menina que tinha sido. Não totalmente de volta. Talvez nunca totalmente de volta, mas vislumbres. Faíscas. Obrigado por dizer isso. Ela tomou um gole do café. O Fábio foi morar com os pais. Não conseguimos mais ficar sob o mesmo teto. Como você tá com isso? Aliviado. Triste. Mais que aliviado. Sentamos em silêncio confortável. Não perdão completo. Não ainda. Mas não hostilidade ativa também. Progresso. Dezembro trouxe desenvolvimentos inesperados. Amanda ligou da pousada Estrela do Mar com novidade. Senhor Duarte, tivemos uma solicitação de reserva. Para março, festa de 4 pessoas. Aceitei. É o mesmo grupo, senhor. A família Costa. Estão solicitando a suíte deluxe com vista para o mar original. Taxa cheia. Sem desconto. Sentei para trás na minha cadeira. Eles deram motivo? A senhorita Costa incluiu uma nota. Diz que gostaria de fazer as coisas direito dessa vez. Experimentar a pousada como deveria ser experimentada. Olhei pela janela do meu escritório. A tarde carioca se estendia dourada sobre os telhados do bairro. Aceite a reserva. Suíte deluxe. Taxa cheia. Tratamento padrão de hóspede. Tem certeza, senhor? Tenho. Se ela quer tentar de novo, vou dar essa chance. Muito bem. Confirmarei com ela. Amanda, uma coisa. Sim, senhor. Nada de tratamento especial. Nem melhor, nem pior. Apenas o serviço padrão que qualquer hóspede receberia. Entendido perfeitamente. Mariana apareceu na quinta seguinte com algo diferente no rosto. Determinação misturada com nervosismo. Fiz a reserva na pousada Estrela do Mar. Você. Ela mordeu o lábio. Não é com o Fábio. É comigo, você. E 2 amigas minhas do trabalho. Quero te mostrar que posso apreciar o que você construiu. De verdade dessa vez. Não precisa fazer isso. Eu sei. Mas quero. Olhei para minha filha. O cabelo mais simples agora. Roupas menos caras. Mas os olhos mais claros do que tinha visto em anos. Então faça. Mas paga a taxa cheia. Sem desconto de família.
Não esperaria menos. Janeiro chegou com o calor pesado do verão. Mariana continuou aparecendo toda a quinta. As visitas tinham se tornado rituais. Café da padaria, conversas no terraço, às vezes sobre trabalho dela, às vezes sobre as propriedades, às vezes só silêncio compartilhado. Fábio entrou com um pedido de divórcio, ela me contou numa tarde. Está pedindo metade de tudo. Vocês têm o que para dividir? Exatamente. Dívidas, principalmente. O advogado dele disse que pode argumentar que eu contribuí para a situação financeira dele ao me distanciar da minha família com recursos. Ela quase riu. Amargo, mas genuíno. Ele acha que você tem dinheiro que eu deveria ter herdado. Que por eu não ter acesso a ele, prejudiquei nossas finanças conjugais. Criativo. Patético. Meu advogado disse que não tem base legal, especialmente considerando que nenhum de nós sabia sobre seus ativos. Não pode alegar perda de algo que nunca soube que existia. Ela olhou para mim. Por que você nunca contou para ninguém? Porque quando você trabalha duro a vida inteira, constrói algo do nada, aprende que algumas coisas são melhor mantidas privadas, especialmente de pessoas que podem ver você diferente. Eu teria visto você diferente. Eu sei, é por isso que não contei. Respiração longa dela. Teria visto você como recurso, em vez de pessoa. Exatamente como fiz de qualquer jeito. Exatamente. Fevereiro trouxe calor insuportável e revelações inesperadas. Abri minha caixa de correio numa tarde de quinta para encontrar envelope grosso. Firma de advocacia do Fábio. Mariana estava sentada no terraço quando abri. Li através uma vez. Depois outra vez. O Fábio está me processando? Ela se levantou pegando os papéis. Por quê? Angústia emocional. Interferência tortural com o relacionamento conjugal. Práticas comerciais antiéticas. Está pedindo R$500 mil em danos. O rosto dela ficou branco. Ele não pode fazer isso. Pode tentar. Liguei para Roberto Silva. Ele atendeu no segundo toque. Rogério, vi a papelada. Já estou preparando resposta. É sério? A reclamação? Não. É frívola. Mas vai custar tempo e dinheiro para descartar, que é provavelmente o ponto. Quanto tempo? 6 meses até 1 ano se ele realmente forçar. Mais provável que desista quando perceber que não vai a lugar nenhum. Arquive moção para descartar. Agressivamente. Já estou nisso. Mariana ainda segurava os papéis, mãos tremendo. Ele está fazendo isso por minha causa. Porque escolhi você. Está fazendo porque está desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas tolas. Posso testemunhar. Contra ele. Dizer ao juiz que tudo o que você fez foi resposta legítima ao comportamento dele. Pode. E se for necessário, vou aceitar. Mas primeiro deixa o Roberto trabalhar. Ela afundou de volta na cadeira. Me desculpa por tudo isso. Não se desculpa por escolhas dele. Só seja responsável pelas suas. Ela acenou devagar. Minhas escolhas foram terríveis por muito tempo. Foram. Mas está fazendo escolhas melhores agora. O processo do Fábio virou novidade local. Pequeno o suficiente para causar fofoca, grande o suficiente para ser embaraçoso. Vizinhos perguntaram. Antigos colegas de trabalho ligaram. Mantive respostas simples. Questão legal pendente. Sem comentário. Dona Miriam apareceu na minha porta em março. Sem avisar. Sem ligar primeiro. Abri para encontrar ela diminuída. Mais velha de alguma forma. Rogério, preciso falar com você. Me afastei. Ela entrou hesitante. Olhando ao redor da sala como se a visse pela primeira vez. A casa é linda. Não percebi antes. Não disse nada. Ela sentou sem ser convidada. Mãos torcendo na bolsa. Fábio está morando conosco há 6 meses. Seu Osvaldo e eu não conseguimos mais. Financeiramente. Emocionalmente. Ele está diferente. Raivoso o tempo todo. Não meu problema. Eu sei. Mas achei que deveria saber que está afetando nosso filho. Esse processo, essa raiva, está consumindo ele. Ele escolheu processar. Ele pode escolher parar. Não vai. Está obcecado. Acha que se ganhar, de alguma forma prova que estava certo. Que você estava errado.
Olhei para Dona Miriam, vendo realmente pela primeira vez desde aquele jantar as linhas de preocupação, a exaustão, o peso de escolhas ruins acumuladas. O que você quer de mim? Nada. Ela limpou os olhos. Só queria dizer que me desculpo. Pelo jantar, pela viagem, por julgar sua casa, suas cortinas, sua vida. Você construiu algo bonito aqui. Nós só fomos arrogantes demais para ver. Levantou. Pode dizer ao seu advogado que não vou testemunhar pelo Fábio. Se perguntarem, direi a verdade. Que você reagiu apropriadamente a como foi tratado. Obrigado. Ela foi até a porta. Parou. Mariana é sortuda de ter você. Espero que ela perceba isso agora. Está percebendo. Levou tempo, mas está. Dona Miriam acenou uma vez e saiu. O processo do Fábio foi descartado em abril. Juiz o chamou de frívolo e sem mérito. Ordenou Fábio a pagar custas judiciais. R$ 8.000 que ele não tinha. Roberto ligou com as notícias. Acabou, Rogério. Ele pode apelar, mas não tem dinheiro, e nenhum advogado vai pegar o caso de graça. Bom, há mais uma coisa. O juiz incluiu linguagem na decisão sobre litígio vexatório. Se Fábio tentar processar você de novo por questões relacionadas, pode enfrentar sanções. Melhor ainda. Mariana chorou quando contei. Lágrimas de alívio dessa vez. Acabou? Essa parte, sim. Ela respirou profundo. Tremendo. Posso te perguntar uma coisa? É claro. Você alguma vez vai me perdoar completamente? Olhei para minha filha. 6 meses de quintas-feiras. 6 meses de café e pão com manteiga. 6 meses de reconstrução lenta. Perdão não é algo que acontece de uma vez. É processo. Como confiança. Você reconstrói pedaço por pedaço. Estou tentando. Eu sei. É por isso que estou aqui. É por isso que você ainda aparece toda quinta. E por isso que quando você vier em Arraial do Cabo mês que vem, vou estar lá para jantar com você. De verdade? De verdade. Ela me abraçou. Longo, apertado, do jeito que não tinha feito em anos. Obrigada por não desistir de mim. Nunca desisti. Só estabeleci limites. A viagem de março chegou. Mariana e as 2 amigas do trabalho dirigiram para Arraial do Cabo numa manhã de sexta. Voei separadamente, chegando um dia antes para checar operações. Amanda me encontrou no lobby. A suíte deluxe está preparada. Serviço completo, nenhum tratamento especial além do padrão para qualquer hóspede pagante. Perfeito. Senhor, posso dizer algo? É claro. Quando a senhorita Costa fez essa reserva, estava nervosa. Ligou 3 vezes para confirmar detalhes. Perguntou se você estaria aqui. Se seria estranho. E você disse que você seria profissional, que ela seria tratada como qualquer hóspede, que o passado é passado. Bom, ela parecia aliviada. Mariana chegou às 3 da tarde. Eu estava no escritório quando Amanda me notificou. Assisti do feed da câmera. Ela entrou no lobby. Pausou, olhando ao redor com olhos diferentes agora, apreciando o que tinha perdido na primeira visita. A beleza tropical, o serviço cuidadoso, a paz. Me aproximei da recepção enquanto Amanda processava o check-in. Mariana me viu, sorriu, genuíno e quente. Oi, pai. Oi, filha. Bem-vinda à pousada Estrela do Mar. Obrigada por me receber. Ela pagou integralmente. Não pediu desconto. Não esperou tratamento especial. Suas amigas a observavam curiosas. Provavelmente conheciam a história. Pelo menos parte dela. Amanda entregou os cartões-chave. Suíte deluxe no 3º andar. Vista para o mar. Café da manhã incluído das 6 às 10. Algo mais que possamos fazer? Mariana olhou para mim. Reserva para jantar hoje à noite? Mesa para 4? Absolutamente. Que horário? 19 horas? Perfeito. Assisti elas subirem. Mariana carregando a própria bolsa. Rindo com as amigas. Leve de um jeito que não tinha estado em anos. Aquela noite sentei à mesa com Mariana e as amigas. Jantamos como hóspedes normais. Conversamos sobre trabalho, vida, planos. Não sobre o passado. Não sobre dívidas ou divórcios ou processos. Só presente.
Só conexão. Depois do jantar, Mariana e eu caminhamos pela praia. Pés na areia, ondas suaves. Isso é lindo, pai. O que você construiu aqui? Obrigado. Lamento não ter visto antes. Lamento ter te visto como obstáculo em vez de pessoa. Eu sei. Posso fazer diferente daqui para frente? Posso ser a filha que você merece? Olhei para ela. A luz da lua iluminando o rosto. Mais velha agora. Mais sábia. Mas ainda minha filha. Você já está sendo. Toda quinta que aparece. Toda escolha que faz para se reconstruir. Você já está sendo. Ela limpou os olhos. Te amo, pai. Eu também te amo. Ficamos lá enquanto as ondas quebravam. Pai e filha. Não perfeitos. Não sem cicatrizes. Mas juntos. E finalmente, depois de tudo, isso era suficiente. Se você gostou dessa história, por favor deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo sugerido ao lado.